E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Quando a gente fala em reconstrução, quando a gente fala em adaptação, a gente não pode deixar de falar em inovação. Inovação foi fundamental para que empresas, durante todo esse processo dessa terrível pandemia, pudessem não sofrer, algumas sofrer menos outras, e fez toda a diferença em alguns segmentos, em alguns negócios e para muitas pessoas, clientes que usufruíram de produtos e serviços por causa de um movimento inovador. Isso quer dizer que nesse processo, final do ano, de virada de ano, ainda com muitas incertezas de qual vai ser o cenário que a gente vai encontrar em 2021, uma coisa é certa, é fundamental continuar inovando ou é fundamental trazer a inovação para fazer parte da cultura do seu negócio. Então vamos começar a falar um pouquinho de inovação, definindo o que é inovação. Muita gente acredita, principalmente os pequenos, médios negócios, muitas vezes, conversando com alguns desses microempresários, acreditam que inovação é só para empresas grandes. É claro, quando a gente vê um evento, sempre os exemplos de inovação são de grandes empresas, Apple, Facebook, Google. E isso acaba dando um entendimento de que inovação é só para essas empresas. Mas se a gente parar para pensar que inovação, primeiro, não está ligado diretamente só a software. Segundo, inovação não é também algo que é só para a empresa grande. Inovação não é só tecnologia. Ou seja, inovação, um dos conceitos que eu mais gosto é do Silvio Meira, que diz que inovação é todo aquele movimento que você faz na sua empresa que aumenta a emissão de notas fiscais. Então, todo movimento, toda ação que, ao ser implementada, aumenta a emissão de notas fiscais, ou seja, aumenta as vendas, pode ser entendido como inovação. Eu adoro esse conceito e faz todo sentido. Tem um outro conceito que é muito importante, que é trazido pelo Larry Keeley, que é autor do livro 10 tipos de inovação, é que a inovação, ela precisa dar retorno, ela precisa ser autossustentável. Ela não precisa ser algo novo no mundo. Pode ser algo novo, por exemplo, para o mercado, para aquela indústria ou para aquela empresa. Vamos supor que você não tem um determinado serviço, o seu concorrente tem. Se você passa a ter e aquilo aumenta a emissão de notas fiscais, pegando aí o conceito do Silvio Meira junto com o conceito do Larry Keeley, você ali está inovando, percebe? Então é muito importante. Tem uma coisa também muito legal que o Larry Keeley fala, que a inovação quase nunca fracassa por falta de criatividade. Quase sempre isso se deve à falta de disciplina, de entender a inovação como um processo, de entender o que pode ser melhorado ali na sua empresa, fazer uma inovação, por exemplo, incremental, de melhorar o que já existe, dar uma observada no mercado, ver o que as empresas estão entregando, mas ainda pode ser feito, que movimento a sua empresa já deveria ter feito que ainda não fez e que ao implementar isso pode gerar aumento de emissão de notas fiscais, ou seja, mais venda. E aí você, ao pensar nisso, você pensa também que a inovação precisa ser autossustentável, ou seja, ela precisa dar retorno e que pode ser algo novo apenas para o seu negócio, não necessariamente que vou ter que criar algo que não existe no mundo. Você pode até se concentrar nisso, mas em um mundo como esse final de ano que a gente está passando, ainda no meio de uma pandemia, com incertezas para o ano que vem, eu acredito que o foco deveria ser de reconstrução. Pensar o seguinte: o que é que você vai levar do seu negócio para 2021? O que ainda funciona? O que é que você precisa ter de novos produtos ou serviços? O que é que não faz mais sentido ter no seu negócio, você deixar de ter? Que processos precisam ser melhorados? Aonde que você vai inovar e como você vai inovar é fundamental. Então pensa nisso e até o próximo episódio. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.